Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, nem de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Como esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, nos abençoe, estudar a tua palavra, nos dê sabedoria, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é Precursores dos Eventos Finais. Profecias bíblicas que falam sobre os nossos dias, os últimos dias. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 570, diz: Daniel tinha apenas 18 anos quando foi levado a uma corte pagã a serviço do rei de Babilônia. Então, chegou ali no ano 605 com 18 anos. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, então na Babilônia se conta ano de ascensão, primeiro ano, segundo ano. Então se passaram ano 18 anos, 19 anos, Daniel agora está com 20 anos. Deus apresenta a Nabucodonosor uma visão, está em Daniel capítulo 2, uma imagem com 4 metais e barro. E aproximadamente 9 anos depois, em Daniel capítulo 3, Daniel agora estaria com 29 anos. Não é mencionado naquela história. Mas diferente da estátua que Deus apresentou a Nabucodonosor com 4 metais e barro, agora a estátua é toda de ouro. É uma maneira de Nabucodonosor ir contra a vontade e os planos de Deus. Então, é um jovem que permanece fiel, mesmo sem entender tudo, ele permanece fiel a Deus. Daniel 2, verso 28 diz: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas. Então, com a sua Bíblia aí, você consegue conferir a estátua que foi apresentada a Nabucodonosor por Deus. Daniel, capítulo 2. Quem leu a história na Bíblia imaginou algo parecido com o que temos aí. Cabeça de ouro representando a Babilônia. Os braços e o tórax representando a Média e a Pérsia, agora de prata. O quadril de bronze, representando a Grécia. No primeiro momento de Alexandre o Grande, depois dos 4 generais que dividem o império. Depois o Império Romano, que foi até o ano 476 depois de Cristo. E depois, inicialmente, ele é dividido em 10 partes. As 10 partes estão aqui apresentadas. Os povos alamanos, que depois vem a Alemanha. Os francos, da onde vem a França. Os burgundos, da onde vem a Suíça. Os suevos, da onde vem Portugal. Os visigodos, da onde vem a Espanha. Os anglo-saxões, da onde vem a Inglaterra. Os lombardos, da onde vem a Itália. E depois também Érulos, Vândalos e Ostrogodos, que deixaram de ter ali existência nesses respectivos anos aí. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reis, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus está apresentando a um rei pagão, porque quer também salvar a Nabucodonosor e toda a Babilônia, que nesse momento está escravizando o povo de Deus, o povo judeu. A salvação ela é inclusiva, não exclusiva, que os reinos iriam passar após a Babilônia. Mas um dia viria do céu, sem auxílio de mãos, sem auxílio dos homens, algo representando ali a volta de Jesus, aquela pedra. E aqui seria estabelecido um reino eterno, diferente dos reinos anteriores que passaram.
e ainda estão passando. Haverá o momento de um reino eterno. Então, ali agora, nós vamos fazer um movimento para Daniel capítulo 3. 9 anos se passaram. Agora, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor se levantou. Por incrível que pareça, o rei, o poder civil, agora está em busca de adoração. Então, nós temos aí a união do civil com o religioso. A imagem representa Nabucodonosor, civil e religioso. Diferente da imagem apresentada por Deus, de que ele era a cabeça de ouro e iria passar, agora ele estabelece uma imagem toda de ouro. Em outras palavras, ele está dizendo que não passaria a Babilônia. Os sábios do seu reino propuseram-lhe que fizesse uma imagem semelhante àquela vista em sonho. Sua imagem não seria desigual em valor da cabeça aos pés, mas inteiramente de ouro, símbolo que representaria a Babilônia como um reino eterno. Deus apresenta a profecia, o Criador, o Todo-Poderoso, e as criaturas agora tentam mudar aquilo, dizendo assim: não vai acontecer como Deus estabeleceu. Transportou a toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém à Babilônia. O texto do livro de 2 Reis está nos apresentando que em uma das invasões de Babilônia a Jerusalém, ele levou escravos de Babilônia ao número de 10.000. Agora, diante daquela adoração da imagem, nós temos um desafio, né? Será que pelo menos aqueles 10.000 irão permanecer fiéis a Deus? Lembra? Daniel capítulo 3 diz que a imagem era de 60 por 6 côvados. Aqui na minha Bíblia, no final, diz que um côvado equivale a 44,4 centímetros. Aproximadamente 50 centímetros, arredondando. Então, aquela imagem tinha aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura. Daria mais ou menos um prédio de 10 andares. Então, chamava atenção, era imponente. As pessoas deveriam, ao toque dos instrumentos da orquestra, se prostrar. Ali existiam pessoas de todas as línguas, então pessoas do mundo inteiro. Daniel 3:4. Ali, quando eles ouvissem o som da música, era um culto, uma adoração. Eles deveriam se prostrar diante da imagem. Quem não se prostrasse diante da imagem deveria ser lançado na fornalha. Então, tinha um decreto de morte para a não adoração da imagem. Mas, nós vamos ver em Daniel 3, verso 12, que há uns homens que não se prostraram, um restante, então, daqueles 10.000 fiéis a Deus, e eles agora não permanecem mais fiéis. Apenas um restante, 3. Sadraque, Mesaque e Abidnego. O livro Mensagens Escolhidas diz que Satanás tinha dirigido o coro celestial. Então, alguém que entende de música, abaixo de Deus, temos aí Satanás. História da Redenção, página 25. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 497. A música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal usada, uma terrível maldição. Até mesmo no meio religioso de hoje, nós temos aí uma unificação da maneira de se apresentar a música. Ela é cada vez mais ritmada, agitada, mais empolga a emoção e, em contraste, a razão ela é prejudicada.
O livro do Apocalipse também apresenta um restante, assim como aquela história do Antigo Testamento e história real. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejado com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, um restante existia nos dias de Daniel, um restante também existe no tempo do fim. Aí estão as características do restante. Eu tenho essas características? Essa é uma pergunta que devo fazer todos os dias. O texto de Daniel 3 continua, dizendo que a postura daqueles três restantes era de que não serviremos e não adoraremos. Isso era uma afronta ao mandamento de Deus que diz: não farás para ti imagem de escultura para adoração. O segundo mandamento dos 10 mandamentos. Daniel 3:25 diz que eles foram então lançados no fogo. E diferente do que eles imaginavam, Nabucodonosor e os seus, que eles iriam morrer, eles estavam agora passeando dentro do fogo. Aconteceu um milagre, uma manifestação do Espírito Santo. Mas não foi só isso. Diz que o Filho dos deuses estava ali com eles. O próprio Jesus lançou três, mas Nabucodonosor via quatro passeando no fogo. Se ajuntaram ali pessoas de todas as línguas, lembra? Para ver o que estava acontecendo. A manifestação do Espírito Santo. E a missão, ela chega a todas as pessoas. Porque aquelas pessoas que representavam todas as línguas vão voltar às suas nações e vão levar o testemunho. E Daniel 3:28 diz que Deus foi bendito. E o próprio Nabucodonosor reconheceu isso. O que nós temos na história de Daniel 3? A missão mundial feita por poucos cheios do Espírito. Essa história vai se repetir. Essa história vai se repetir. Ao estarem os três hebreus em presença do rei, este compreendeu que eles possuíam alguma coisa que faltava aos outros sábios do seu reino. Eles haviam sido fiéis no cumprimento de cada obrigação. Ele desejava dar-lhes outra oportunidade. Quando aqueles três jovens foram acusados de não se curvar à imagem, Nabucodonosor poderia ter eliminado a cada um deles. Mas, por eles serem bons servidores além do rei, do palácio, da Babilônia, Nabucodonosor deu a eles uma segunda oportunidade, mas mesmo assim eles permaneceram fiéis. Quando perguntados pela razão da fé, tinham nadado sem hesitação. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus. Então, os três, eles deram um testemunho no local de trabalho. Eles trabalhavam na Babilônia, no palácio, e eles deram um testemunho de que há um Deus no céu que enviará o seu Filho, Jesus Cristo, o Redentor. Agora vamos para o Apocalipse. Lá no Apocalipse, nos apresenta uma história muito semelhante, que há de acontecer nos últimos dias, nos nossos dias. Lá diz que um reino será usado pelo inimigo para impor uma adoração à primeira besta. Ali também haverá a manifestação de grandes sinais. Quando João, que escreve o Apocalipse, quer falar sobre milagres, ele escreve sinais. Esses sinais, eles são sedutores. Fascina as pessoas, atrai as pessoas, enche as igrejas. A profecia do Apocalipse está falando de um movimento que há de acontecer no tempo do fim, que terá ênfase em milagres, será sedutor, vai atrair as pessoas. Aqueles que não adorassem a imagem que foi ali apresentada, eles deveriam morrer, assim como apresentado em Daniel capítulo 3. Percebe? Não há nada novo debaixo do sol. A história se repete. Não adorassem a imagem, deveriam morrer. E essa missão iria alcançar todo o mundo. Todo o mundo. Ali também há a apresentação de um número. 666. Aqueles que se curvam e adoram a imagem
Aqueles que têm a sua devoção para com os planos das criaturas, eles estão representados por aqueles que recebem uma marca, 666. Veja como há um grande conflito, você não pode evitar. A Bíblia apresenta a divindade, Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. A Bíblia também que há uma falsidade, o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Apresenta que a divindade tem três mensagens angélicas, uma missão mundial e um selo de Deus, mas em contraste à falsidade de três espíritos imundos, Apocalipse 16, uma missão mundial também e uma marca da besta, em contraste ao selo de Deus. O sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é o oposto disso, a observância do primeiro dia da semana. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta, e não será até que saia o decreto, compelindo os homens a venerarem esse falso sábado, falso descanso. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Ele passa a vir quando nós tivermos um decreto. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo da prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ver isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Nós fizemos agora uma passagem para o Novo Testamento no livro de Atos, para apresentar que a perseguição que há de vir no tempo do fim não é também novidade. Na Igreja Apostólica, logo depois da ascensão de Jesus, a perseguição se intensificou para os seguidores de Cristo. Por exemplo, a Tiago, irmão de João, e ao próprio apóstolo Pedro. Essa perseguição também avançou na Idade Média. Os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Se você pensa diferente da igreja, que é a única capaz de interpretar a palavra de Deus, você era perseguido. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos ser cativos à orientação de qualquer igreja. Devemos ir direto à palavra de Deus e nela encontrarmos a verdade. Essa perseguição na igreja medieval, ela mudou de ênfase. E agora ela passou a ser a sedução da pompa e orgulho. Mas em cessando a perseguição e entrando no cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas, superstições. A igreja como o único meio de salvação. A salvação de nossa alma está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que possam ser nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é verdade, não seja este o nosso fundamento. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus disse. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Apóstolo Paulo. As coisas que vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo
passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não temais, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Quando então vai acontecer esse decreto que há de estabelecer uma marca em oposição ao ser de Deus? A palavra de Deus nos apresenta que isso há de acontecer no período do domínio dos Estados Unidos. O país da liberdade, da Estátua da Liberdade, deixará de promover a liberdade de consciência. O Congresso americano, então, estimulado pelas igrejas evangélicas, que pedem um dia semanal de descanso, e isso está na Bíblia, vai assinar um decreto dominical. Descanso semanal. O problema é o dia errado. Não será o dia da criação, será o dia do sol, o domingo. E isso há de trazer muitos desafios aos fiéis. Mas isso já aconteceu? Já aconteceu. Qual é a nossa atitude então? Olharmos para a história bíblica e vermos como agiram os três jovens. Eles permaneceram fiéis. E a mensagem de Deus foi a todos os povos. E o Senhor foi bendito. Que eu e você permaneçamos fiéis. Vamos orar? Grande Deus, obrigado pela história real desses jovens que nos motivam a permanecer fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.